Bom dia, amigos do Grupo de Oração Ismael. Com muita alegria que a gente inicia hoje um novo bloco de orações. Na semana passada e ao longo das últimas semanas, nós estávamos trabalhando com orações voltadas às famílias, tratando de diversos assuntos, diversos problemas referentes ao campo familiar, buscando a devida harmonização. E hoje a gente inicia uma nova série, aproveitando aí o mês de setembro, onde se tem a campanha do Setembro Amarelo, a gente vai iniciar uma série, será uma série menor, mas de valorização da vida. E especificamente na data de hoje, a gente vai fazer uma oração voltada para as pessoas que se suicidaram ou aquelas que têm ideias suicidas. Por isso que no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do suicídio, abordando questões estatísticas e abordando outros assuntos referentes. Então vamos iniciar aqui. Lá do site oficial do Setembro Amarelo, nós temos as seguintes informações. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, CFM, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. O dia 10 deste mês é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a campanha acontece durante todo o ano. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Então vamos prestar atenção nesses dados. 12 mil no Brasil e 1 milhão no mundo. É um número assustador, é um número gigantesco de pessoas que tiram a própria vida anualmente. E eu tive a curiosidade de destrinchar esses dados. Olha só o que implica essa situação. Média de suicídios consumados no mundo. Se no mundo a média por ano é de 1 milhão, a gente destrinchando essas estatísticas, a gente encontra que por mês são mais de 83 mil pessoas que tiram a vida, em média. Por dia, mais de 2.770 pessoas se suicidam por dia. Por hora, mais de 115. E por minuto, mais de uma pessoa. Então, olha só que situação. Ao redor do mundo, a cada minuto, em média, mais de uma pessoa tira a vida. São dados alarmantes. E destrinchando a situação do Brasil, a gente encontra que, se por ano são 12 mil, por mês, em média, são 1.000 pessoas que se suicidam por mês no Brasil. Por dia, mais de 33 e por hora, mais de uma pessoa. Então é uma realidade muito complicada e a gente então, já desde 2017, o IBS tem uma campanha permanente de prevenção ao suicídio, onde fazemos vídeos a respeito do assunto. E hoje a gente decidiu também, não é a primeira vez, mas há a necessidade de retomar esse tema para que a gente possa fazer um trabalho destinado a esse grande público aí de pessoas que praticaram esse ato infeliz, E vamos ver então a sequência aqui do estudo. Aqui a gente já tem as informações, instruções dos espíritos colhidas na Revista Espírita de outubro de 1866. Daí a gente vai entender por que está acontecendo esse índice alarmante nos tempos atuais, Já há mais de 150 anos os espíritos nos alertaram dessa triste situação. Vamos ver. E como se a destruição não marchasse bastante depressa, ver-se-ão os suicídios multiplicando-se em proporção nunca vista, até entre as crianças. A loucura jamais terá ferido maior número de homens, que, mesmo antes da morte, serão riscado do número dos vivos. São estes verdadeiros sinais dos tempos. Então vejam só, alertando que essa quantidade de suicídio aumentaria muito, inclusive entre crianças. Falar de suicídio de criança no século XIX, em meados do século XIX, era algo sim, que parecia distante da realidade, mas que infelizmente está acontecendo. E os espíritos nos alertam que esse é um dos sinais da chegada dos tempos, Ou seja, nós estamos vivendo realmente a transição planetária se afunilando aí. Essa pandemia também é um sinal grande, já que há um sofrimento generalizado de forma mais intensa
e o suicídio, inclusive entre as crianças, infelizmente está como mais um sinal aí a respeito disso. E para confirmar essa informação, eu peguei aqui mais dados do site que Gazeta do Povo. Entre os anos de 2003 e 2013, o país registrou aumento de 10% nos casos de suicídio entre crianças e adolescentes dos 9 aos 19 anos. Olha só, a partir dos 9 anos houve um aumento de 10% da quantidade de suicídios, pegando do público que vai até os 19 anos. E segue a informação. Ao longo das décadas de 1980 até 2012, o acumulado é ainda mais expressivo, chegando a 62,5% de suicídios entre adolescentes de 15 a 19 anos. Os dados fazem parte dos estudos Mapa da Violência, publicados em 2014 e 2015, e usam informações divulgadas pelo Ministério da Saúde. Então tá aí, né? A triste confirmação daquilo que os espíritos já disseram em relação não só ao aumento exacerbado da quantidade de suicídios, como a idade cada vez menor, né, das pessoas que praticam, né, na fase ainda infantil e também na adolescência. Na sequência, então, do vídeo, a gente vai abordar a possibilidade que existe da pessoa que tem ideia suicida de não sucumbir, e esse vai ser um dos focos principais do nosso trabalho. E mais à frente um pouco a gente vai falar dos efeitos da prece sobre aqueles que já suicidaram, para termos uma noção de tanto que nosso trabalho pode ser importante e pode resultar efeitos positivos. Então vamos lá agora, no livro Os Quatro Evangelhos, tomo 4, de Jean-Baptiste Rustin. Ele recebeu a seguinte revelação dos espíritos, né, que ditaram a obra. O sentimento que induz o homem a se suicidar não lhe nasce no íntimo instantaneamente. É um germe que se desenvolve, como que devido a uma tendência constitutiva de uma prova de que ele precisa triunfar. Se, em lugar de combater essa tendência, o homem se lhe entrega, morre culpado e faliu. Se, em vez de se lhe entregar, investe contra a ideia de destruir a existência que o Senhor lhe concedeu, a hora da libertação, quando soar, o encontrará isento da mancha de uma ação má e dos maus pensamentos que a houveram causado. Então, o que acontece? Normalmente, como nós já estamos no final de um grande ciclo, a pessoa que tem essa ideia suicida, provavelmente ela já praticou esse ato em reencarnações passadas. É uma tendência, né? É uma tendência que fica em estado latente na vida atual, mas que ela pode ser combatida, né? É um germe, ela está lá em estado latente. À medida que ela vai se desenvolvendo, cabe à pessoa buscar o auxílio, né? Aí a grande importância do vigiar e orar, manter a mente vigilante, porque se a gente vai alimentando essa ideia, ela vai cultivando como se fosse uma planta, né? É um germe, estado latente, vai se desenvolvendo, se torna uma muda, né? Como se fosse uma muda no nosso campo psíquico, e desenvolve, se a gente for dando alimento a essa ideia, até chegar no ponto que fica muito difícil de resistir. Então, a vigilância é muito importante. Quem está passando por ideias suicidas deve olhar para esse pensamento e estudar, né? Estudar, vigiar, buscar o auxílio, conversando com pessoas, fazendo prece mesmo, e usando de recursos terapêuticos, se for o caso, procurando especialistas, psicólogos, psiquiatras, procurando os amigos, procurando estudar melhor as razões pelas quais esse pensamento está presente, né? Isso faz parte também do autoconhecimento, né? Estudar o campo psíquico total, para que haja uma vigilância atenta, de maneira a não deixar essa ideia se desenvolver de forma inconsciente, para que ela não cresça a um ponto de ficar incontrolável. É um germe, né? E pode ser perfeitamente vencida essa tendência ao suicídio, como a gente vai ver no próximo slide aqui. Então vamos lá? Ainda com o Rustin no mesmo livro. O homem pode evitá-lo, o suicídio, pois que pode, pela força da sua vontade, repelir as tentações. Aquele que escolheu como prova resistir à tendência ao suicídio pode sair vencedor da luta. A bondade de Deus lhe faculta os meios,
Cabe-lhe alcançar a vitória, porquanto nas provas em que o homem, para purificar seu espírito no cadinho da reencarnação, é chamado a vencer as suas tendências, Deus lhe deixa a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Assim, há sempre luta e possibilidades de triunfo ou de derrota. Por isso, essa imagem da estrada bifurcada, né, que é a escolha. Conforme a nossa escolha, a gente vai ter um resultado totalmente diferente. Então, é possível resistir. Nós temos os meios à nossa disposição, né? Buscar a bondade divina, como já foi dito, para que seja possível obter um auxílio adequado. E a nossa prece coletiva é um dos meios de intervir, né? A gente vai tentar, através desse trabalho, que vai ser direcionado também àqueles que têm ideias suicidas, que eles possam receber um auxílio espiritual e não deixar essa ideia se desenvolver a ponto de chegar a ter o risco mesmo da consumação do ato, né? Vamos tentar auxiliar para que a estrada positiva seja escolhida por quem está passando por esse problema ou que venha a passar no futuro, a fim de que possa sair vitorioso dessa prova. Agora, a gente vai ver um pouco dos efeitos da prece sobre quem já cometeu suicídio, porque muitas vezes se tem uma ideia de que há um sofrimento intenso e muito grande, imperdoável do suicídio, né, de quem comete suicídio. Apesar desse sofrimento realmente não ser pequeno, é um sofrimento grave, a ideia aqui é mostrar que, conforme as instruções recebidas por Allan Kardec, esse sofrimento, ele, por mais doloroso que ele possa ser, ele pode passar. E a prece auxilia para que o espírito possa se levantar da queda e seguir na vida na busca da redenção. Vamos ver então um estudo de caso do livro Céu e Inferno, para a gente poder vislumbrar melhor. Então tá lá, né, no capítulo 4 da segunda parte do livro. Em 6 de abril de 1863, um espírito evocado se manifestou na reunião mediúnica e disse assim: Sou eu quem vem pedir que oreis por mim. Será preciso irdes ao lugar em que jaz meu corpo, a fim de implorar do Onipotente que me acalme os sofrimentos? Sofro, ó se sofro. Ide a esse lugar, assim é preciso, e dirigi ao Senhor uma prece para que me perdoe. Vejo que poderei ficar mais tranquilo, mas volto incessantemente ao lugar em que depositaram o que me pertencia. Esse espírito estava tão apegado à matéria que ele achava que era necessário não só fazer a prece para ele, mas como que a prece fosse feita no próprio túmulo, né, dele, para que assim ele pudesse sentir os efeitos, né? Era o condicionamento dele, achava isso. Então a prece ele mesmo implorou, porque já sabia que era um instrumento de auxílio. Vamos ver o que aconteceu na sequência, então. Aqui, no dia 11 de maio, o Espírito se manifesta novamente. Aqui vos esperava. Aguardava que viesseis ao lugar em que meu espírito parece preso ao seu invólucro, a fim de implorar ao Deus de misericórdia e bondade acalmar os meus sofrimentos. Podeis beneficiar-me com as vossas preces. Não o esqueçais, eu vos suplico. Então o médium foi, né, nessa data realmente ao túmulo do espírito que pediu para fazer a prece. Ele disse que já esperava que isso acontecesse, apelando pela bondade, e pediu novamente que isso fosse feito, né? Ou seja, a prece. Aqui tem a imagem de Maria, que eu coloquei tanto nesse slide como no anterior, porque a gente sabe, pelo livro Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira, que é a Legião dos Servos de Maria, que trabalha com espíritos suicidas, né? Que fazem o resgate, todo o auxílio, e a gente pode ver lá nesse livro, Memórias de um Suicida, ditado por Camilo Castelo Branco. Seguindo aqui, o desfecho da história, né? 8 de junho. Posso falar e agradeço a Deus que me faculta. Compreendi as minhas faltas e espero que Deus me perdoe. Obrigado pelas vossas preces. Até logo. E no dia 30 de julho, mais uma comunicação. Presentemente sou menos infeliz, visto não mais sentir a pesada cadeia que me jungia ao corpo. Estou livre, enfim, mas ainda não espiei, e preciso é que repare o tempo perdido se eu não quiser prolongar os sofrimentos. Espero que Deus, tendo em conta a sinceridade do arrependimento, me conceda a graça do seu perdão. Pedi ainda por mim, eu vos suplico. Então aqui, pessoal, a gente finaliza os slides, né, mostrando um caso concreto, acompanhado por Allan Kardec, registrado na íntegra o livro
no livro Céu e Inferno, e que mostra concretamente os efeitos da prece, como que a prece realmente auxilia de forma efetiva aqueles que cometeram suicídio, né? Então, nosso foco do trabalho de hoje vai ser principalmente nessas duas vertentes. Trabalhar aqueles que têm ideias suicidas para que essa ideia seja controlada e não seja dado aso, de maneira que o ato do suicídio não se consuma, e socorrer e amparar os suicidas desencarnados. Na medida que a gente conseguir uma prece bastante proveitosa, bastante intensa, é mais provável que tenhamos êxito no socorro da caravana espiritual, da Legião dos Servos de Maria e dos outros amigos que também participam desse trabalho. Pessoal, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Que todos fiquem em paz e que possamos fazer um bom trabalho. Muito obrigado a todos e até o horário da oração.